esta casa. Gosto muito daqui e é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, por me receberem para fazer essa fala. Eu gostaria que essa fala ela fosse de bastante intercâmbio. Eu trouxe um vídeo para apresentar de 1 minuto no início e eu preparei alguns slides só para eu não me perder na minha fala. Mas gostaria que vocês interagissem o máximo possível, tá bom? Então, eu vou passar o vídeo. Tem que apagar a luz, professora? Só para melhor passar o vídeo, né? Sim. Esse som tá ok? Is the black doll? And which one is the white doll? Dá para ouvir? Which doll is the pretty doll? Which doll is the nice doll? Which doll is the bad doll? Which doll is the nice doll? And which doll is the bad doll? And why is that doll pretty? Because she's white and you have 2 eyes. Which doll is the ugly doll? Why is that doll ugly? Because he's black. Which doll looks most like you? Like me. Yeah, which one looks like you? And that one. Okay. Olha aí, durante a festa, 2 momentos tocantes que a gente vai reviver, não é assim? Esse vídeo ele é um pouco tocante, né? Vamos falar dele em seguida. Então tá. Me pediram para falar sobre letramento racial. Então eu preparei alguns slides aqui para começar. Vai ou não vai? Não passa. A plaqueira funciona. Vai ter que passar em drive, por favor. Falando um pouquinho sobre mim. Então, meu nome é Patrícia Lima Ferreira Santa Rosa e eu gosto de usar a abreviação Santa Rosa apenas. Na primeira foto me mostra numa cachoeira, é uma coisa que eu adoro fazer, tomar banho de cachoeira sempre que eu posso. Eu vou caçar uma cachoeira nova para tomar banho. Isso me conecta com a natureza, me faz me sentir muito bem. Eu ali na janela, porque eu olho para as janelas e vejo o futuro e isso me traz boas sensações também. Essa daqui é a minha família, eles são o meu maior privilégio. Eu tenho aqui meus pais, essa senhora de vestido vermelho, minha mãe, o senhor do canto é meu pai, o rapaz altão é meu irmão mais novo, ele é o pai da minha sobrinha, que está aqui comigo. Oi. E ela está ali atrás de mim. Ela tem uma irmãzinha, que é a mais nova, né? O membro mais novo da família, que está chorando porque a diversão dela foi interrompida para tirar foto. Ela odiou. E ela no colo, ela está no colo da mãe dela, minha cunhada, e a outra moça é minha irmã mais velha. Ali é o meu namorado, né, na foto dele. Volta um pouquinho, por favor. Meus pais, então, são baianos e eu tenho alguns hobbies. Eu gosto de dançar, gosto de astrologia, gosto de espiritualidade, gosto de tai chi chuan e gosto de fazer musculação. Os exercícios fazem parte da minha vida. Agora a parte mais de currículo Lattes, né? Essa parte chata da história. Então, eu sou enfermeira de formação, né? Agora passei nesse concurso em Ribeirão Preto, em breve iniciarei as minhas atividades profissionais em Ribeirão Preto, numa cadeira que versa sobre diversidade, equidade e inclusão, né? No Departamento de Saúde Materno-Infantil e Saúde Pública.
No momento, eu moro em Campinas, fazendo pós-doutorado lá em Campinas, na Faculdade de Enfermagem. Sou membro da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, no GT de Racismo e Saúde, da Articulação Nacional da Enfermagem Negra, e algumas coisas não apareceram ali embaixo, né? E os grupos de pesquisa que eu participo. Eu participo do RACE ID aqui na Faculdade de Medicina. Ali tem uma foto com o pessoal que foi fazer uma atuação em formação em saúde, chamada OSC, que na verdade é uma simulação, né? Fizemos uma simulação de situações racistas no ambiente de saúde lá na Unicamp. E foi bem bacana esse dia, tiramos uma foto ali. E esses aqui são os meus colegas lá na Unicamp. Nós entramos, a maior parte, por ações afirmativas na pós-graduação, né? Foi o primeiro ano, é o primeiro ano que a Unicamp adotou o sistema, né, de cotas na pós-graduação. E aí, pela primeira vez, eles estão também com um cenário de pessoas negras em uma quantidade mais expressiva na pós-graduação. Um ambiente que eu me sinto bastante acolhida. A do meio que está com a seta é a nossa supervisora, a professora Débora, lá da Faculdade de Enfermagem. E essa foto é foto institucional que eu tirei lá, achei máximo. A foto institucional. Pode passar, por favor. Então vamos lá falar de letramento. Letramento, eu peguei, né, do Google, do dicionário Oxford Languages, o significado da palavra letramento. Então, letramento significa a incorporação funcional das capacidades a que conduz o aprender, a ler e escrever. Isso remete um pouquinho à alfabetização, não é? Pois é a condição adquirida por quem o faz, certo? E aí, letramento, o que eu trouxe aqui? Eu trouxe as palavras da professora Lia Weiner. Ela é uma estudiosa de branquitude. É uma estudiosa que agora ela está trabalhando na Universidade Federal de Santa Catarina. Ela é uma mulher branca. Eita, desconfigurou, né? Pode abrir, por favor, o PDF para não dar esse problema? Por gentileza. Melhor. Sempre trago para o PDF. Não tem erro. E a professora Lia Weiner, ela trabalha com essa questão essa temática da branquitude. E ela fala sobre dá para F11 ou F12, será que não? Oi? F11 no teclado. Opa, obrigada. Então, ela traz do inglês, né, o letramento racial, a palavra é racial literacy, e significa literalmente alfabetização racial. Uma tradução possível, portanto, é letramento racial, e traz a ideia, né, porque traz a ideia que está mais ligada ao conhecimento e à cultura envolvida, né? Pode passar. Então, a definição de letramento racial é um conjunto de práticas a serem adotadas a partir da percepção e necessidade de resposta ao clima racial e às estruturas raciais encontradas dentro de um determinado contexto. Isso aqui para de funcionar, impressão minha. Mas está dando para te ouvir. Tá. Será que precisa dele? Acho que não. Então. Pode passar. E aí o letramento racial, ele inclui o quê? Ele inclui o reconhecimento do valor simbólico e material da branquitude e dos privilégios que a branquitude tem. Então, quando se fala em letramento, essa é a primeira coisa a se pensar. 2. Desculpa, volta. E aí eu já vou ao longo da apresentação fazendo algumas recomendações de leitura, tá? Esse é um dos livros interessantes. A Lia Weiner, ela bebe bastante dessa fonte da professora Cida Bento, nesse livro Pacto da Branquitude. 2. O letramento racial inclui a definição do racismo como problema social. Então não é a nossa raça que é um problema. O problema é o racismo. Um problema social atual. E não um problema do passado. Tá? E não é um legado só histórico por causa da escravidão. É um problema social atual. 3. A compreensão de que as identidades raciais são aprendidas e são resultado de práticas sociais. O vídeo que eu acabei de mostrar, ele ilustra isso.
ele ilustra o quanto a gente aprende desde criança valores e práticas e crenças relacionadas à raça, não é? Então a gente viu ali crianças pequenas que já têm um entendimento de que elas não são bonitas, de que elas são más, e aí você imagina o quanto isso não afeta toda a vivência, quanto isso não deixa marcas, registros em cada indivíduo. Isso deixa registros também nos indivíduos brancos, que estão sempre na outra posição. Na posição de eu sou sempre belo, eu sou sempre servido, eu sou sempre bonito, né? Então são coisas aí para a gente refletir. 4. A posse da gramática, que é um letramento racial e de um vocabulário que facilite a discussão sobre raça, racismo e antirracismo. Então, esses termos, eles são importantes de serem trazidos, né? Aqui, lógico que é uma apresentação breve, quem for colocar em prática isso nos seus trabalhos, fazer de educação permanente, nos cursos de extensão universitária e cursos em geral, vai ter que explorar cada um desses conceitos, né, com mais cuidado. Eu trouxe aqui algumas dicas, algumas fontes das quais vocês podem se utilizar. Por exemplo, esse livro bastante interessante da professora Bárbara Carini. Ela é química e filósofa. Ela tem até um canal no Instagram, que ela se chama Intelectual Diferentona. E ela produziu esse livro, é bastante interessante, facinho de ler, muito tranquilo, ele não é carregado, assim, acadêmico, muito pesado. Ele é uma leitura bastante fluida, como ser um educador antirracista. Próximo. E aqui é mais uma recomendação de leitura, né, para ajudar a fundamentar esses conceitos, né, raça, racismo. Aqui é um artigo, né, que foi produzido na revista Ciência e Saúde Coletiva, se não me engano, pela doutora Jurema Werneck. O nome do artigo é Racismo Institucional e Saúde da População Negra. Esse artigo também ele é básico, assim, né, ele é um dos clássicos que a gente estuda. E Jurema Werneck faz uma leitura de Tamara Jones. Tamara Jones é uma estudiosa americana, militante. Tamara Jones, ela produziu uma conceituação que é bastante clássica também. Então, fica aqui como recomendação. O letramento racial, ele inclui 5. A habilidade de traduzir e interpretar códigos raciais e práticas racializadas. Então, gente, não é só não chamar o coleguinha de macaco. É também entender esses códigos raciais, tá? Por exemplo, ontem à noite eu digitei touca para profissionais de saúde no Google. E olha o que me aparece. Me apareceram as primeiras 12 opções, quase todas com mulheres brancas e com toucas que cabem na cabeça de pessoas que têm cabelo liso. Que essa é uma das discussões que se tem muito na enfermagem, não é mesmo? Nós, quantas vezes vamos trabalhar ou vamos para o estágio, já começa no estágio, não é? E a gente com os nossos cabelos, muitas vezes volumosos, eles não cabem nas toucas que nos são disponibilizadas. Mas a gente não é, os negros não são maioria no corpo de enfermagem? Por que não tem touca pra gente que atenda à nossa necessidade específica? Então são coisas aí que a gente traz para reflexão. Pode começar. 6. Análise das formas como o racismo é mediado por desigualdades de classe, hierarquia de gênero e heteronormatividade. Então aqui o que eu trago é só a reflexão sobre a necessidade de prestar atenção nas interseccionalidades, né, nos marcadores que eles se sobrepõem e acabam se configurando como uma maior possibilidade de produzir iniquidade num determinado grupo social, tá? E aí eu trago mais uma referência como dica de leitura, que é o livro Interseccionalidade, da Carla Cotirini. E
aí as justificativas para se fazer letramento racial. Por quê? Por que a gente precisa de letramento racial nos cursos de saúde? Né? Por que está vindo essa novidade? Por que tem esse interesse atual da universidade de pautar esse assunto? Por quê? Na população brasileira, a população negra corresponde a 56,1% segundo o último censo de 2022. 67% dos usuários do SUS são negros. Só esses dois quesitos já justificariam que a gente, em todos os cursos de saúde, tivesse uma formação que incluísse as necessidades de saúde específicas da população negra. Mas até hoje isso não é uma realidade. Pode passar. Os currículos das escolas de formação em saúde, sob o argumento de uma suposta homogeneidade entre seres humanos, desconsidera e invisibiliza grupos específicos. Por exemplo, a população negra, perpetuando uma lógica colonial e eurocentrada da atenção à saúde. Pode passar. Outro motivo desse assunto vir à tona é a legislação. Então, essa resolução 569, publicada em dezembro de 2017 do Conselho Nacional de Saúde, diz que todos os currículos das universidades, dos cursos de formação em saúde, têm que incluir a temática racial, não só racial, das pessoas de gênero e sexo diversos, das pessoas portadoras de deficiência, neurodivergentes, etc. Essas pessoas todas devem começar a ser incluídas nos currículos das escolas de formação profissional. Esse não é o atualizado. Interessante. Não sei o que aconteceu. Porque aqui eu tinha... Deixa eu ver se eu coloquei. Isso, porque não era ainda. Ótimo, obrigada. Isso é atualizado sim. E aí, gente, quando se fala em letramento, é como eu falei, não é só não chamar o coleguinha de macaco. É prestar atenção no seu curso o que pode ser modificado. E aqui eu trouxe algumas dicas, alguns insights que a gente pode utilizar no dia a dia, para trazer mesmo para a prática do dia a dia. O que eu faço? Como eu colaboro? Sendo eu negra, sendo eu branca, como eu colaboro? Como é que eu faço? Então, uma das coisas tem que prestar atenção nos perfis de morte e mortalidade, que impactam a população negra. Por exemplo, existe uma maior prevalência de mortes violentas na população negra, maior prevalência de hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2, miomas e outros problemas de saúde. Atenção às afecções de pele em pessoas negras. Será que a gente está tendo nas nossas aulas, semiologia, semiotécnica, na anamnese, no exame físico, a gente considerar a pele negra na hora de fazer o exame? Será que é a mesma coisa? Será que a gente consegue observar coloração, cianose, icterícia, diferenciar a esclerótica, por exemplo, de pessoas negras retintas, ela pode ser amarelada por natureza. E isso induzir a um diagnóstico ou até intervenções incorretas. Mas quantas vezes isso é de fato trazido à tona nas nossas aulas? Atenção à hiperpigmentação, que pode ser fisiológica em algumas regiões do corpo. Aqui eu trouxe exemplo da mancha mongólica, dos nenenzinhos, principalmente quando são pequenininhos, eles nascem com essas manchas que são normais e que pode muitas vezes ser tratado de maneira patológica, sendo que é fisiológica. As manchas, melanose racial também, que é uma hiperpigmentação gengival, que também é fisiológica, mas muitas vezes isso não é abordado nos cursos de saúde. Isso aqui são exemplos ínfimos, tá? Porque tem muitos outros aqui o espaço não caberia para falar. Pode passar. Se atentar para a mortalidade de crianças negras, que é maior também. A síntese de vitamina D e o tempo de exposição ao sol, a orientação que o profissional de saúde tem que dar para uma pessoa negra é diferente.
o tempo de exposição ao sol é diferente para as pessoas de pele negra, tá? Então isso também, e muitas vezes se você for procurar informação, você não encontra, porque não é produzido, de tanto que não se é falado, de tanto que se é invisibilizado. Uso de manequins, bonecos negros. Quantos manequins negros vocês tiveram durante a formação em saúde de vocês? Quantos vocês viram? Pois é. As iniquidades raciais de saúde bucal, então prestar atenção nisso também. Eu não trouxe mais dados aqui, eu só fui citando porque não vai caber muita coisa. Cuidados com a doença falciforme. Eu, como enfermeira, trabalhei 8 anos em pronto atendimento, recebia muitos pacientes com crises álgicas, né, devido à anemia falciforme, e muitos taxados de viciados em medicação analgésica, o próprio priapismo, né, que é uma ereção provocada dos homens por causa da anemia falciforme. Aí o homem ele é taxado das coisas mais desagradáveis e criminosas que a gente pode ouvir por causa da doença que a pessoa tem, mas a pessoa é tratada de uma maneira totalmente discriminatória. Isso também tem a ver com a nossa formação, que é muito deficiente nas questões de necessidades de saúde específicas da população negra. A laser terapia, que ela funciona diferente em pele negra. Não sei se alguém aqui já foi fazer tratamento com laser. Não só, aqui eu estou falando de ferida, mas também as depilações a laser, que elas prometem que em 10 sessões você vai ficar livre dos pelos, mas não explicam que para os negros é tudo diferente, né? É tudo diferente, elas vão ter que usar uma intensidade de raio menor, um raio específico, você gasta muito mais que o dobro do que você gastaria nas sessões, porque o laser ele funciona diferente para a gente. E quanto mais escura a pele, mais a mulher vai sentir dor, ou o homem, a pessoa que for fazer, vai sentir dor, porque o laser ele busca o escuro, né? O pelinho escuro. E aí a pele negra a pessoa vai sentir mais dor e vai ter que diminuir a intensidade e vai aumentar o número de sessões também. Mas nunca contam isso pra gente. Tem um apagamento histórico, né? Na história da enfermagem das enfermeiras negras também. Tem várias enfermeiras negras que fizeram muita diferença e que elas foram totalmente apagadas na história da enfermagem. Tem vários exemplos, a Dona Ivone Lara é uma delas, né? Super importante, Maria Soldado, etc.